Boa noite a todos. Privilégio nós temos a chance de vir à igreja para ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Como é gostoso nós estarmos aqui, né? Embora muitos preferem estar no conforto de casa, mas como é gostoso quando a gente tem a chance de vir aqui e ouvir um pouco da palavra de Deus. Olha aí, Gruber, você é o único aqui nessa fileira. Eu estou vendo aqui, ó, parece um mar vazio, mas você está aí, viu? E todos estão aqui. Que privilégio podemos estar aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. É você que nos acompanha aí também, que Deus possa te abençoar e que a gente aprenda um pouquinho mais da vida cristã. O que eu tinha pensado em falar alguma coisa aqui, e aí quando eu cheguei aqui eu acabei mudando de ideia, né? Vendo os jovens aqui participando e tudo mais, eu decidi fazer um outro sermão, que esse sermão eu tenho pregado ele nas caravanas quando a gente viaja por aí, em vários lugares, porque é algo que tem a ver com a gente mesmo, é uma reflexão sobre como somos. E eu começo sempre contando, como eu quero contar aqui para vocês, um pouquinho de como eu era na minha infância. Aqueles que me conhecem devem imaginar que eu era bem animadinho, né? Eu era daqueles moleques mesmo, né? Daqueles que aprontavam muito. E olha, eu posso dizer para vocês que o meu anjo da guarda, ele é muito poderoso. Mas é muito, até hoje. É demais. O que eu já passei nessa vida como moleque, como adulto também, acho que não está escrito em nenhum lugar. Eu, quando pequeno, vivia rachando a testa. A primeira coisa, quando acontecia algum acidente, que eu chegava em casa ensanguentado, pode ter certeza que a minha testa estava rachada. Eu rachei acho que umas 3, 4 vezes a minha testa, tinha que dar ponto, toda vez para o hospital. A última vez eu levei uma pedrada que eu levei 9 pontos na cabeça. Eu era pequeno, estava no meio, tinha acabado de tomar banho, saí, fui dar uma volta lá, vi a molecada tacando pedra numa construção, e eu olhei aquilo, né? De repente a molecada saiu correndo, eu saí correndo também. Na hora que eu olhei para trás, vinha uma pedra e eu abaixei, na hora que eu levantei veio outra, pum, me derrubou. Isso deu um bafafá, deu até polícia lá, mas enfim, eu não sabia, mas eu estava no meio da molecada lá, eu sempre fui desses. Um certo dia, né, lá junto com a molecada, eu quis fazer o tal do estilingue. Eu já contei essa experiência em muitos lugares. Fiz fazer um estilingue. Vocês sabem o que é estilingue? Todo mundo sabe o que é estilingue aqui? Porque em outros lugares, você não conhece estilingue, né? Isso é baladeira. Em cada lugar do país tem um nome, né? Estilingue, aquele negócio de pegar uns garrotes na forquilha, e eu queria fazer um estilingue. Mãe, dá um dinheiro aí para eu comprar uns garrotes na farmácia para eu fazer um estilingue? A minha mãe, não senhor, eu sei como é você vai ficar atacando pedra nas pessoas. Não, mãe, que isso, o pessoal quer ficar, acho que desde aquela época já queria acertar a mira, né? A molecada quer ficar atacando os pardaizinhos. Não, senhor, que vai ficar atacando pedra eu tenho certeza que você vai atacar pedra na molecada mesmo. Minha mãe sabia, né? Eu perdi meu pai muito cedo, com 4 anos de idade. A minha mãe que cuidou da gente desde pequeno, né? Minha mãe, e eu morava com meu avô e minha avó. E a minha mãe, nada. E eu lá bravo, a mãe, que é isso? Deixa eu fazer um estilingue. Não, que estilingue? Não vai ter estilingue, coisa nenhuma. Então deixa eu comprar uma espingardinha de pressão. Tá maluco? Que é isso? Claro que não. Você acha que vai dar? Mas um belo dia, eu lá, brincando com as coisas, estava com um elástico, esse de amarrar dinheiro, né, no pulso, e de repente eu pegando aquele elástico assim, eu coloquei assim no dedo e fiz assim, opa, eu coloquei ele aqui, peguei a parte de cima, isso aqui dá eu posso pegar um clips, quebrar o clips, coloco aqui, ó, pá, o que aconteceu? Perto da minha casa tinha um estabelecimento que enrolava cabos, motores, e eu lá no final do dia sempre eles jogavam no lixo lá um bando de rolo de arame de cobre, naquela época, não sei porque eles jogavam cobre, mas jogava lá, e um dia eu peguei um rolo daquele, eu sei que eu fiz mais de 1000 daqueles dardinhos assim, o arame entortadinho, chamei um colega, você fica lá naquele canto, eu fico aqui, ó, vamos atacar um no outro, ver quem que acerta. Já pensou se pega no olho? Mas é moleque assim, já pensou se pega no olho? E a minha mãe sabia muito bem quem eu era. Está vendo? O que eu estava fazendo? Tacando nos outros. Estava lá tentando acertar o zóio do outro. Esse era o Tito. E olha, ele aprontou muito nessa vida, vocês não têm nem noção.
Mas o que eu queria refletir com a gente nesta noite é o seguinte: você já fez algo que você não gostaria de fazer? Você já fez algo que você se arrepende depois? Se arrependeu depois? Alguma coisa que você fez e que você pensa assim, mas eu não sei por que eu fiz isso. Será que já deparou com isso? Todos nós temos situações como essa, de coisas que a gente faz e que a gente não gosta de fazer, ou que não queria ter feito. É muito fácil, se eu colocar aqui alguns episódios, e talvez alguns de nós vão se identificar. Por exemplo, falando para os homens aí, aqueles que gostam de dirigir, não, as mulheres também hoje em dia, né? Gostam de dirigir, de repente levam uma fechada, a primeira coisa já é abaixar o vidro e querer brigar, querer xingar, seu filho de Jezabel, você anda, sei lá o quê, né? Começa a xingar lá, e aí depois você fala, ai, mas por que eu fiz isso? Acontece. De repente você viu alguma coisa na internet que não deveria ver, e aí você, mais uma vez, viu de novo, coisa que não deveria fazer, e você se arrepende. De repente você é daqueles que está segurando um pouquinho a boca, né? Aí vê um bolo de chocolate maravilhoso, né? Com morangos em cima, aquela coisa, chega a dar até água na boca, aí come e se arrepende, mas não deveria ter feito isso. Nós somos assim, nós temos uma natureza ruim dentro da gente. A gente já nasceu assim, e a gente se depara com isso o tempo todo. E esse negócio de fazer coisas que você não gostaria de fazer, muitos de nós acaba fazendo o tempo todo. E a gente pensa assim, mas por quê? Por que eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer? Por que eu faço alguma coisa que eu não gosto de fazer? Aí você vai na Bíblia e começa a tentar achar razões para isso. E aí você depara com um texto muito conhecido, que é uma grande realidade. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, um texto clássico, Romanos capítulo 7, e nós vamos ler alguns versos. Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, a gente lê assim, ó: não entendo a mim mesmo. Eu estou lendo aqui na nova versão transformadora. A gente lê assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E se eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não o faço, não quero fazer o errado, mas ainda assim o faço, então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri que essa lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como eu sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na mente que quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo. E queridos, a Bíblia é maravilhosa pelo fato de que ela mostra os personagens da Bíblia do jeito que eles são. Aqui a gente vê Paulo confessando uma grande verdade. Paulo é um homem que pregava, um pregador, ele foi convertido e ele foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, e ele aqui está mostrando algo que acontece com ele e é algo que acontece comigo também, é algo que acontece com você.
Aquilo que você quer fazer, você não faz, e aquilo que você não quer fazer, você acaba fazendo. E a gente precisa entender que nós nascemos com essa natureza. Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram de Deus. E tudo começou ali. Eles entenderam o que tinham feito e fugiram de Deus. Eles estavam com Jesus o tempo todo no paraíso, lá no jardim. Por que eles fugiram? Por que depois que eles erraram, eles se esconderam? A gente percebe vários personagens da Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, Jonas. Jonas era um homem de Deus e simplesmente fugiu de Deus porque ele não queria fazer o que Deus estava mandando. Ele sabia que se ele fosse falar lá para aquele povo ia se converter, e ele não queria que isso acontecesse. Ele precisou fugir. Ele precisou ser jogado ao mar, ser engolido por um peixe, para que ele pudesse entender que ele deveria sim fazer o que Deus havia pedido. E ele parece que não queria fazer. A gente vê os personagens da Bíblia, os seus defeitos, e como eles sofrem também, assim como a gente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, correto? Era, mas a gente sabe como Davi foi pecador, como Davi errou. Mas como Davi se arrependia sinceramente e chegava até a Deus e falava. Davi reconhecia a natureza dele. E nós precisamos reconhecer essa natureza que nós temos. Vocês sabem que com essa história desse estilinguinho que eu fiz de arame, um belo dia eu estava na frente da minha casa, lá minha casa tinha a casa de um japonês que tinha umas flores lindas assim, um arbusto maravilhoso, e eu lá de baixo tacando aqueles negócios, tentando acertar a mira desde criança. Naquele momento chega um beija-flor assim em cima da minha cabeça, nas florezinhas, e eu olhando aquele passarinho que voava, né? Falei assim, eu não vou acertar esse bichinho, e pá, taquei, e o bichinho caiu no meu pé. Um beija-flor, um animalzinho tão singelo, uma criança de 11 anos começa então a chorar desesperadamente, por saber o que tinha feito, lembrando que a mãe tinha falado, e agora vê ali algo da natureza caindo. Eu queria fazer aquilo? Eu não queria fazer aquilo, mas por que eu fui impelido a fazer aquilo? E assim somos nós. Muitas vezes nós somos impelidos a fazer algo que a gente não quer, que a gente não gosta, a gente precisa entender isso. E a gente precisa lutar com essa natureza que todos nós temos. É muito fácil a gente perceber as coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não gostaria de fazer. Só que a Bíblia diz que nós precisamos tomar a decisão de fazer o que é certo. Quando a gente vai em Gênesis no capítulo 4, lá vendo aquela situação de Deus falando com Caim, a gente vê algo muito interessante que a gente pode tirar a lição para a gente hoje. Olha só, Gênesis 4, o verso 7 diz o seguinte: se você fizer, 7 verso 4, ou melhor, 4 verso 7, se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. É você quem deve dominar o pecado. Agora, nós sabemos que nós não temos força alguma para vencer o nosso eu. Nós sabemos que a gente tem que tomar a decisão de fazer o que é certo, mas que por nós mesmos a gente não consegue. Se você tentar mudar a sua vida por você, você vai quebrar a cara. Quantas vezes a gente já tentou fazer alguma coisa pelo nosso eu e com certeza quebra a cara? A gente precisa entender essa natureza que nós temos e aceitar essa natureza que nós temos. Essa natureza pecaminosa, nascemos com ela. Precisamos entender e saber quais são os nossos pontos fracos e então pedir forças a Deus para vencer essas dificuldades. Porque nós vamos ter, todos nós temos, todos vocês têm, eu tenho, e sempre vamos ter. Nós nunca vamos chegar à perfeição, queridos.
Nós não vamos chegar à perfeição. Só seremos transformados definitivamente na glorificação, quando Jesus voltar. Agora, essa natureza ruim, nós vamos carregar com a gente. E o que a gente tem que fazer? É lutar. É tão fácil a gente se desesperar com tantas coisas e se esquecer de que Deus é poderoso para te livrar das dificuldades. É reconhecer essa natureza que nós temos e saber que o nosso eu, ele é muito fraco e derrotado. Tem um trecho na Bíblia que me encanta e eu falo, olha, esse trecho da Bíblia é como que se fosse uma forma que eu coloquei na minha mente para me lembrar de como eu sou fraco, e todos são fracos. Tem uma ocasião em que Jesus começa a falar com os discípulos, para a gente ver um pouquinho da situação do nosso eu. Falar com os discípulos e ele chega, isso aqui está lá em Mateus, no capítulo 16. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 16, a partir do verso 13, nós vemos o seguinte, só para a gente entender a situação. Ali Jesus estava com os discípulos, chegando ali na Cesareia de Filipe, e Jesus então começa a perguntar para os discípulos assim, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que eles estão dizendo que eu sou? E aí, eles começam a falar, né? Eles responderam, alguns dizem, no verso 14, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E aí então Jesus fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi usado pelo Espírito de Deus. Pedro estava andando com Jesus pertinho, e tinha forças. Os discípulos estavam ali, perto de Jesus. E Pedro foi usado pelo Espírito Santo, porque estava ali perto de Deus. Agora, minutos depois, veja só o que aconteceu a partir do verso 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Aí verso 22, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo, dizendo, por que dizes tais coisas? Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. E aí Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Ora, se Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, minutos depois ele foi usado pelo diabo. Por quê? Por que você acha que Pedro foi usado pelo diabo naquele momento? E a mesma analogia que Jesus fez ali, que a partir daquela pedra ele edificaria a sua igreja, depois ele falou que ele era pedra de tropeço, a mesma pessoa. Por quê? Porque Pedro, no seu eu, disse que defenderia Jesus. Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo ali. Não, mas você pode deixar, isso não vai acontecer com o senhor, não fala isso, eu vou te defender, não permita que isso aconteça, não vou permitir que isso aconteça. E o eu cresceu, e quando a gente menos espera, quando o nosso eu fala mais forte, uma janela se abre para que o inimigo possa usar você e eu.
E é por isso que eu tenho esse texto muito forte na minha mente. Se eu percebo que de repente o que eu estou falando é o meu eu já tenho que tomar cuidado. Eu já paro por aí, porque eu sei que Satanás pode me usar. E quantas vezes nós somos usados sem se perceber? Às vezes numa roda de amigos, de repente um assunto começa a acontecer falando de alguém, e você logo se inflama e começa a falar também, de repente todos estão falando mal das pessoas ali, de uma pessoa, não sei. Você acha que isso daí, Satanás não se aproveita? Claro que se aproveita. Por isso nós temos que entender essa natureza que nós temos. Nós temos uma natureza ruim, e nós precisamos estar sempre atento, e investigando a nós mesmos, e tomando a decisão, como diz lá Gênesis 7, 7, que nós devemos tomar a decisão, e aí então pedir que Cristo nos dê a força necessária para vencer essa natureza que todos nós herdamos. Nós nascemos com ela e vamos levar. O processo da santificação, ela é constante. Cada vez que você encontra forças para vencer a sua fraqueza, você vai se tornando mais forte para aquela fraqueza. Outras talvez vão surgir, com certeza, mas se nós tomarmos a decisão de estarmos em Cristo Jesus, Senhor, por favor, cuide de mim. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Por favor, me ajude. Me ajude a tomar a decisão certa. Me dê forças. Eu preciso estar em comunhão contigo. Eu preciso estudar mais a tua palavra. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso estar perto de ti e não deixar que o meu eu cresça. Quem sou eu? Por favor, me ajude a quebrar o eu todos os dias. Nós devemos fazer o que é certo mesmo sem querer. Nós devemos ler a Bíblia mesmo sem ter vontade. Nós devemos estudar mais o espírito de profecia, para a gente se fortalecer mais, em saber o tempo que nós estamos vivendo, mesmo sem ter vontade. Eu preciso me envolver mais com a igreja, mesmo sem ter vontade, mesmo quando às vezes eu estou tão confortável na minha casa, que eu acabo deixando o tempo passar, e quando eu vejo, já passou o tempo de eu vir à igreja, e a gente vê aqui a nossa igreja, e eu falo isso por mim também. Tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Nós precisamos entender cada vez mais essa natureza que nós temos, e precisamos lutar. E olha, o nosso Deus é tão grandioso, tão misericordioso, tão amoroso, que todas as vezes que você tropeçar e cair, Ele te levanta com todo amor, e te coloca de novo no caminho. Segue, filho, eu estou contigo. Basta você dizer a Ele: Senhor, eu errei de novo, por favor, me ajude, tenha misericórdia de mim. E Ele te ama tanto, esse amor é tão grande que chega a nos constranger, porque nós somos tão fracos, falhos, e ainda assim, Ele nos usa do jeito que somos, e Ele pode usar a todos. Ele usa às vezes de uma maneira simples, quando você está falando do sábado, Alanis, Ele pode te usar na escola, Ele pode usar cada um de nós, irmãos. Ele pode usar a gente no nosso testemunho. Precisamos entender. Nós temos uma natureza caída? Temos. Vamos ter até o fim. A grande diferença é reconhecer e depender de Deus. Depender dEle em tudo. E sempre pedir forças para derrotar o seu eu, porque é Ele que te derruba sempre, e é Ele que te dá, ou Ele que abre janelas para que o inimigo possa te usar. Vigiemos, a gente precisa se atentar cada vez mais, entendendo quem somos. Nós temos a maneira certa de pedir a Deus aonde as nossas fraquezas estão, e a decisão é nossa. Ele nos deu o livre-arbítrio de querer fazer as coisas certas, e quando a gente quer fazer, a gente vai pedir a Ele, Ele vai nos ajudar. Esse mesmo Pedro que nós lemos aí, desde criança ele era um pescador,
Era a coisa que ele mais gostava de fazer, era pescar. Perto da casa dele tinha aquele grande lago, ele era um pescador. E um belo dia, lá na praia, tinha um homem chamando ele e pedindo para que ele deixasse de ser um pescador de peixes e fosse um pescador de homens. E Pedro começou a seguir a Jesus. Ele seguia Jesus, e quanto mais perto ele estava de Jesus, algumas vezes ele chegou a falar assim: olha, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou muito pecadora, não sou digno de estar perto de ti. E Jesus sabia quem era Pedro. Em alguns momentos ele repreendeu a Pedro, a gente viu, a gente leu, porque Pedro era impetuoso, explosivo, colérico. Mas Pedro amava Jesus. Pedro dizia que queria dar vida por Jesus. Quando Jesus estava sendo preso, ele já foi o primeiro a tirar sua espada e lá cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e falou: não, coloca aqui. Só que antes Jesus tinha dito que ele o negaria por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Pedro não acreditou naquilo. Só que quando Jesus foi preso, todos fugiram, todos fugiram, e Pedro, no meio da multidão, de repente começam a vê-lo e falar: olha, você estava com ele, hein? Você é um deles. Ele: não, que é isso? E por 3 vezes ele fez isso, e o galo cantou, e ele viu Jesus passando e olhando para ele. Só que o olhar de Jesus não foi um olhar de repreensão, um olhar de condenação. Não, foi um olhar de amor. E Pedro entendeu o que ele fez. E Pedro viu o amor de Cristo por ele. E a gente sabe da história. Se transformou, lutou até o fim, mas foi um grande homem da igreja cristã. Queridos, Cristo quer usar a cada um de nós, do jeito que somos. A natureza que nós temos, Ele sabe, Ele conhece. Infelizmente o pecado está nesse mundo, nós nascemos em pecado. Essa minha natureza ruim, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem é você, Ele sabe exatamente o que você está pensando, Ele sabe as fraquezas que você tem. Só que o que Ele quer é apenas que você dependa dEle, que você dependa dEle em tudo, porque só nele que a gente vai conseguir vencer a nossa natureza. Vamos tropeçar, vamos cair, mas se a gente estender as mãos, Ele está pronto a nos levantar, com grande amor, com um sorriso no rosto, e falando: vem cá, meu filho, não, vamos de novo, vamos seguir. Esse é o Jesus a qual nos criou, sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe o que você está pensando agora, sabe o que você sofre, sabe as suas alegrias. Esse é o nosso Deus, queridos. Nós precisamos depender mais dEle, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos depender de Jesus. E então, o processo da santificação vai crescendo cada dia mais. Os degraus que nós vamos galgando, nós vamos nos fortalecendo e vencendo essa nossa natureza aos pouquinhos, até Jesus voltar. Mas só de nós dependermos dEle e nos levantarmos em todos os momentos que caímos, é isso que Ele quer, é isso que Ele está disposto a fazer por cada um de nós, nos dirigir nos caminhos. Queridos, que você consiga perceber que essa natureza que você tem, que eu tenho, infelizmente é o pecado. Nós herdamos, e a gente sempre vai lutar com ela. Muitas das coisas que você não quer fazer, você vai fazer, e aquilo que você quer fazer, você não vai fazer,
Paulo diz, Paulo passou por isso. Mas Paulo disse: graças a Deus por Cristo Jesus. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa para continuar firme nos caminhos dEle. Então creia nisso, aceite Jesus fazer tudo por você, porque é o que Ele quer. Ele já fez, Ele morreu para que você pudesse ter a vida eterna, só que Ele quer continuar fazendo mais e mais. Aceite, peça a Ele, tome a decisão de fazer o que é certo, e Ele vai te ajudar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar, e que nesse comecinho de semana a gente leva para casa esse sentimento de que somos fracos, que temos uma natureza ruim. A Bíblia está cheia de personagens como a gente, mas que se nós tomarmos a decisão de fazer o que é certo e pedir a Cristo para dirigir a sua vida, tenha certeza, você vai ser melhor a cada dia. Esse é o processo da santificação. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e falar com esse Deus. Senhor nosso Deus, hoje nós tivemos apenas uma pequena reflexão, reconhecendo perante Ti que nós somos falhos, somos pecadores, a gente faz tanta coisa que a gente não queria fazer, e até mesmo coisa que a gente queria fazer a gente acaba não fazendo, mas o Senhor sabe, né, que nós somos assim. Na Tua palavra, o Senhor inspirou Paulo a deixar isso escrito para nós, para que a gente pudesse entender que não é só nós que somos assim, não. Todos são, não sou eu só que sou assim, todos somos, Senhor. Mas o Senhor também deixou escrito que o Senhor estaria com a gente o tempo todo. O Senhor disse que nós passaríamos por dificuldades mesmo, mas o Senhor venceu o mundo para que a gente pudesse viver, e em Ti nós também podemos ser vencedores. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar sempre ao nosso lado para nos levantar. Obrigado pela Sua misericórdia. Obrigado pelo Teu grande amor. Nos dê uma semana feliz na Tua companhia, na certeza de que em Ti seremos mais vencedores, em nome de Jesus. Amém.